Agora. Boa noite, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para um espaço de troca, de saberes e um gostoso bate-papo. Nós somos a equipe Sinapses, eu sou a Flávia Bolognese, sou psicóloga, nós temos a Michele Rocha, que é a nossa fonoaudióloga, e nós temos também no grupo a Thalita Diniz, que é a nossa neuropsicóloga. O Papo Terapêutico é um projeto do Sinapses e tem como objetivo trazer informações técnicas e de qualidade para as pessoas. Aqui é um momento onde nós vamos trazer convidados importantes, profissionais extremamente qualificados para fazerem as suas falas, onde eles são referências nos assuntos que nós vamos abordar. Lembrando que o Papo Terapêutico tem duração de 1 hora e ao longo desse nosso momento, vocês podem mandar perguntas aqui nos comentários diretamente. Então, o assunto de hoje é um assunto muito importante e nós vamos falar sobre alienação parental. E para contribuir com o nosso bate-papo, trouxemos uma convidada muito especial. Ninguém melhor, é uma referência nessa área, é a psicóloga doutora Vivian de Medeiros Lago. A doutora Vivian, ela é psicóloga, especialista em psicologia jurídica pela UBRA, ela é doutora e ela tem pós-doutorado em psicologia pela URGS. Também a Vivian é professora no curso de psicologia e direito da Unicinos. Ela é sócia proprietária da Expertise, Avaliação e Formação em Psicologia. E ela também atua como assistente técnica em varas de família. Boa noite, doutora Vivian, seja bem-vinda. Boa noite, Flávia, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês, nessa modalidade aí muito bacana que vocês criaram, né, que é o Papo Terapêutico. Obrigada pela tua participação. Na verdade, é um momento importante, né, onde a gente vai canalizar, trazer informações de qualidade, buscando sempre trazer para as pessoas essa divulgação. Acho que é importante esse conhecimento, né, a gente conseguir disseminar ao máximo e atingir todas as pessoas que conseguirem alcançar esse conteúdo que a gente quer trazer e oferecer para as pessoas. Mas, enfim, Vivian, vamos aproveitar o nosso tempo e vamos, então, dar início ao Papo Terapêutico, e eu gostaria, em sim, que tu trouxesse diretamente essa fala, assim, onde muitas pessoas, mas, Flávia, o que é alienação parental? Né? O que vem a ser alienação parental? Então, vamos lá, vamos começar até para a gente também esclarecer, né, o que às vezes algumas pessoas podem ouvir e achar que é alienação parental, e de repente, numa análise mais superficial, né, acabam se enganando. Então, alienação parental, se a gente for pensar assim no termo, ele é um termo relativamente novo, né, ele foi cunhado por um psiquiatra norte-americano, o Richard Gardner, em 1985. Mas o fenômeno em si, que a gente vai estar conversando aqui hoje, ele não é de 1985, ele é muito mais antigo que isso, né? Então, o Gardner, ele descreveu como um fenômeno de programar a criança para odiar um dos seus genitores sem justificativa. Esse é o conceito, assim, mais na sua raiz, cunhado, né, pelo padrinho, né, quem começou a falar, quem criou esse termo, né. Então, é importante a gente pensar algumas coisinhas, né, a partir deste conceito. Então, eu me lembro quando eu estava pesquisando isso no mestrado, algumas pessoas criticaram, assim, mas programar para odiar, né, termos muito fortes. Mas essa era a ideia inicial dele. Hoje já tem outros autores que trazem, né, algumas definições não exatamente como essa, mas que o conceito que está incutido nesta ideia, o que é? Um dos genitores, normalmente genitores, mas não exclusivamente, o responsável pela criança. Então, o alienador pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma avó, pode ser uma tia, né? E vai tentar incutir ideias negativas, vai fazer uma campanha de desqualificação
de um dos genitores, por isso o parental, né? Para que a criança compre aquela ideia, compre essa campanha e passe, então, a rejeitar, a criar uma repulsa, um rechaço ao convívio com aquele outro genitor, que aí a gente chama o genitor alienado. Só que aí tem uma coisa bem importante nesse conceito que a gente não pode esquecer, que é essa programação para esse rechaço, para essa repulsa, para esse afastamento, ela deve ser sem justificativa. Aí vocês vão estar pensando assim, mas o que quer dizer sem justificativa? Porque uma criança, ela pode apresentar comportamentos de rechaço, de não, eu não quero ir na casa do pai, não quero ir na casa da mãe, né? E aí daqui a pouco isso já vai ser feito como uma leitura, olha só, ela não quer mais ir na mãe, ele está fazendo alienação parental. E nem toda situação, né, que chegar por meio dessa verbalização, desse comportamento da criança, nem sempre esse comportamento vai ser uma alienação parental. A gente tem que tomar cautela, cuidado, para já não sair taxando. Porque eu vi na novela, porque eu vi no filme, porque eu vi uma live lá, né? Então, da gente estar atento, porque assim, pode ser que a criança tenha os seus motivos para não querer ir na casa do pai ou da mãe. Por exemplo, ela vai, quando ela tem que visitar o pai não fica com ela. Ela tem que passar o dia todo assistindo TV. Ou então o pai larga na casa da avó e na casa da avó não é legal, não tem criança para brincar, por exemplo. Estou inventando aqui, né, uma situação. Isso pode ser um fator que faça com que a criança, daqui a pouco, toda vez que tem que ir para a casa do pai, vejam, nem estou falando de maus tratos, nem de situação de negligência, mas uma simples questão de que ela não se sente tão confortável, de que ela prefere estar em casa ou na companhia de outros amigos. Aí toda vez que chega aquele momento de conviver com o genitor, ela pega e diz, eu não quero ir, não gosto de estar lá, né? Então a gente tem que cuidar, porque pode ser isso, pode ser uma coisa mais simples de se resolver, como esse exemplo, pode ser uma situação mais grave, da criança estar sendo exposta a alguma situação de violência física ou de violência psicológica, né? Então a gente tem que cuidar, porque se for uma situação justificada nesses termos, tem um porquê da criança não querer ir, aí a gente não pode falar em alienação parental. Aí a gente vai ter que tomar outros cuidados, não quer dizer que, tá bom, então, se ela não quer ir. Não, não é que tá bom. A gente vai ter que entender e buscar que intervenção seria mais adequada em cada caso. Mas também não dá para sair, né, assim, diagnosticando, que nem seria o termo correto, né, porque não é um diagnóstico, mas não dá para sair carimbando lá, isso é alienação parental. Então, isso é bem importante, diante do... E o que seria, então, né, já que eu estou trazendo essas outras situações? Tem que ficar claro que existe uma intenção desse adulto responsável, né, em denegrir a imagem, em promover esse afastamento da criança do seu outro genitor, né? Então, quer evitar o contato, quer que o sujeito perca qualquer direito de convivência. Então, ela faz aquilo pensando propositalmente em promover esse afastamento, né? Esse prejuízo, colocar esses obstáculos nessa convivência. Isso caracterizaria a alienação parental. Não sei se está bem até aqui, se vocês querem que eu esclareça mais alguma coisa do conceito. Não, ficou ótimo, ficou ótimo. Eu acho que é bem, bem importante, porque isso acontece quando a gente recebe algumas crianças, algumas demandas, né, Vivian? E muitas vezes eles mesmos, os próprios pais, às vezes já chegam com essa ideia, né, de, o meu filho, a minha filha sofre de alienação parental. E às vezes é importante a gente ter essa noção, o que realmente caracteriza, né, para que a gente tenha esse olhar, esse alcance. E aí também é isso, né, como que essa é uma outra pergunta, né, Vivian, dentro desse tema. Como que a gente consegue, como profissionais, como psicólogos, enfim, identificar esses atos?
Quais atos são os mais comuns, quais situações são mais corriqueiras dentro da configuração, né, quando se encontra essa questão acontecendo. Perfeito, exatamente. Uma coisa que eu gostaria de comentar a partir dessa tua observação, Flávia, é que quando chega para a gente a demanda, principalmente para mim, por exemplo, que trabalho com avaliação, eu não trabalho com psicoterapia, né? Então, às vezes, quando chega aquela demanda muito redondinha, ai, doutora, eu vim aqui porque é um caso de alienação parental, que nem, né, tu trouxe ali. Quando já chega com essa ideia, assim, de que é alienação parental, aí, às vezes, tu até te pergunta, bom, então, por que tu veio para avaliação? Se tu já tem toda essa certeza, né, se já sabe o que é. E, por outro lado, a gente vê demandas também, já tive essas experiências no consultório, principalmente de mães, mais mães do que pais, nesse contexto que eu vou relatar agora. Dizendo assim, Vivian, eu não sei se é alienação parental, eu nem sei direito o que é isso, mas, assim, a minha relação com meu filho está prejudicada. E eu quero ajuda, eu quero saber o que está acontecendo, né? Então, às vezes, a gente escuta situações, por exemplo, toda vez que o fulaninho volta da casa do pai, a gente demora um tempo para se reconectar. Às vezes é bem esse termo que as mães usam, tá? Eu vou dar um exemplo com mãe, daqui a pouco eu dou um exemplo com pai, com vó, né? A gente demora para se reconectar, ele chega emburrado, ele não quer falar comigo, ele fica muito agressivo. Aí depois de um dia, 2, aí as coisas voltam ao normal. Ai, Vivian, será que ele está sofrendo alienação parental? Bom, só por esse relato eu não posso dizer, nem que sim, nem que não. Né? Então, da gente ter essa cautela também de não ter essa pressa para identificar se é alienação parental ou não, né? E sempre pensar assim que é um conjunto de comportamentos, de fatores que a gente tem que estar atento, né? Eu vou elencando aqui alguns exemplos, mas eu sempre destaco assim, ou quando eu estou dando aula, ou quando eu estou dando uma supervisão, do quanto é importante observar esses elementos num conjunto e num contexto. Porque, por exemplo, já ouvi a pergunta assim, Vivian, eu dou presentes para o meu filho, e aí ele chega na casa da mãe, e a mãe diz que aquele presente não é bom, que tudo que eu dou é porcaria, e ela nem deixa entrar na casa. Né? Isso foi um pai que relatou, assim, ela, quando leva a mochilinha, tem coisas que ela já deixa na rua, que a mãe não deixa nem entrar em casa, porque veio do pai, e nada que veio do pai entra na casa, por exemplo. Tá? E como é delicado isso, né, Vivian? Como faz a criança, né? Como intimida, como traz consequências negativas para o psicológico dessa criança que sofre isso, né? Porque tu imagina o que passa na cabeça da criança, né? Principalmente se são crianças menores que ainda não têm tanta essa capacidade de discernimento. Por que o presente que o papai me deu não é bom? O papai me deu alguma coisa envenenada? Me deu alguma coisa estragada? Por que quando... eu gostei tanto daquela fantasia, sei lá, eu do Batman que o papai me deu, mas a mamãe disse que aqui não pode entrar. Né? Ou então começam nesse jogo também, que isso aí vocês também devem estar carecas de ouvir, de saber de alguma história, do tipo, vai só com a roupa do corpo para casa da mãe ou para casa do pai. Né? Sim. E aí até ganha roupas e brinquedos novos lá, mas na hora de ir embora, não, tu deixa tudo aqui. Para casa do teu pai ou da tua mãe, tu não leva de volta. Então, se a gente pensar nessas situações que eu ilustrei, sozinhas, eu não diria assim, é certo que é alienação parental. São indicativos de que alguma coisa não está legal. Vamos averiguar mais, vamos ouvir os dois lados, né? Se tem um alienador, tem um suposto alienado também. Vamos ouvir a versão dos dois, vamos ver essa criança. Né? No mínimo, eu diria que esses pais precisam de ajuda, precisam de orientação, porque esse tipo de atitude, de comportamento, está prejudicando o quê? O tema do nosso papo de hoje, né? Que é esse direito dessas crianças. Exatamente. Onde está o respeito ao direito dessa criança que ganha a fantasia do Batman, ou a camiseta do Inter, ou do Grêmio, ou sei lá eu o que ela ganha, e aí ela não pode levar com ela, porque ela só pode usar na casa de um ou na casa de outro. Que mensagem que a gente está passando para essa criança?
Que consequências isso vai ter no desenvolvimento dela? Como é que ela vai formar o entendimento a partir disso? O que vem de um é ruim, só o que vem do outro que é bom, né? Ou aquelas crianças que quando voltam da visita, da convivência, passam por um interrogatório. O que tu fez? Onde é que tu foi? Teu pai tá com namorada? O que tu comeu? Ah, mas eu já te disse para não comer na casa do teu pai. Depois tu passa mal. Tu vai ter dor de barriga. Ah, deixa eu ver se tu não te machucou. Sabe? Já é um interrogatório, assim, meio que programado e forçado. E esse roxo aqui? Ah, mas tu caiu. Ah, teu pai não cuida de ti mesmo. Teu pai, sim, tua esses mãe. comentários que contaminam, né, essa questão, porque a criança, ela precisa e ela tem esse direito de se sentir amada, de se sentir importante pelos dois genitores. Exato. E é essa dificuldade quando um desqualifica ou desconsidera a importância do outro na vida da criança, que é muito tóxico, e que a repercussão disso na clínica é extremamente difícil, e é complicado depois para reverter isso dentro, intimamente com a criança, né, Vivian? É que a criança perde a confiança, né, Flávia? Assim, ela perde a confiança com esses pais, ela passa a mentir muitas vezes, sente medo de contato, é coisas boas, assim, porque não sabe qual vai ser a reação, né, daquele pai. Assim, realmente, a palavra acho que é essa, tóxica, né? É uma relação tóxica para essa criança que perde a referência de como é uma relação saudável aí com seus familiares. Isso aí. Realmente. Exato. Então, a gente tem que estar atento, muito atento a essas situações, né? Essa questão aí do desqualificar, isso pode vir de uma maneira mais direta e às vezes vem de uma maneira mais indireta, né? Mais sutil, que às vezes não fica tão facilmente identificável. Eu estava pensando aqui também em outros comportamentos, assim, tem esses que a gente estava falando, né, de voltar da casa do pai ou da mãe, e era esse o gancho que eu estava pensando no que a Thalita falou, do conflito de lealdade. Quando a criança é vítima desse processo de alienação parental, ela tende a se aliar ao genitor alienador, né, porque aquele alienador, ele desqualifica tanto o alienado, que a criança pensa, bom, então, se aquele outro não gosta de mim, não quer saber de mim, né, aquelas frases assim, agora a tua mãe arrumou uma outra família, ela casou de novo, ela não vai querer mais saber de ti, não vai mais vir te ver, né, o quanto que isso daí vai gerando nessa criança, daqui a pouco, esse medo, essa desconfiança, bom, então eu vou me agarrar no meu pai, porque daqui a pouco eu já não tenho a mãe, vou ficar sem o pai, então isso gera, né, esse conflito de lealdade, e isso pode ser muito prejudicial quando a criança se dá conta do que ela foi vítima, né. Outras situações, assim, também, que eu pensei para ilustrar, às vezes a gente vê a agenda do colégio preenchida sem o nome do pai, tem todos os dados da criança, o nome do pai está em branco, por exemplo, né. Mas aquilo é proposital. Colocarem o nome do padrasto. E aí, isso, também é dizer psicológicas, isso. Preencher, coloca o nome do pai, coloca o nome do padrasto, daí tu vai atender a criança, não é o mesmo nome, daí tu vai conferir, quando tu percebe a própria mãe, no caso, né, que foi o caso, alienou esse pai da própria ficha de cadastro, né, básico, e deve fazer isso com outros documentos, com certeza. Isso, eu tô acompanhando um caso que a mãe fez uma conta de Instagram para o filho, e botou o nome do filho com o sobrenome do padrasto. Sabe? Então, assim, isso por si só é alienação parental. Eu teria que, de novo, eu nunca saio dizendo que por um comportamento só é alienação, mas é um indicativo de que está se tentando apagar, né, a figura desse pai, apagar, desqualificar, excluir ele da relação. Então, a gente tem que ficar atento, sim, a esses comportamentos, e eles, num conjunto, podem, sim, confirmar uma questão de alienação parental. Vivian, nós temos uma pergunta que é assim: percebo muita dificuldade em provar alienação por parte do alienador. Somente a partir das avaliações psicológicas se pode fazer essa aprovação? Tá.
Aí talvez essa pergunta seja dentro de um processo jurídico, eu acredito, né? A questão de provar, né? Eu acredito que seja. Bom, vou tentar ser objetiva, porque daria para a gente, né, estender bastante nessa pergunta. Mas dentro do direito tem diferentes provas, né? Tem provas documentais, tem provas testemunhais, tem prova pericial. Então, uma avaliação psicológica é essa prova pericial, tá? Que a gente tem essa previsão lá na Lei 12.318 de 2010, que fala da Lei da alienação parental. Ali fala da importância... É dentro de um processo, a pessoa falou agora. Isso, tá, foi Celso Alves que fez essa pergunta. Tá. Então, dentro de um processo, a perícia, ela é uma das provas. Mas claro que ela é uma prova importante, né? Porque é uma prova onde vai se ouvir, deve se ouvir, os dois lados, autor e réu, e a criança também, na medida do possível, e às vezes outras partes envolvidas. A pessoa que vai fazer essa perícia, ela deve ser um expert no assunto, né? Deve ter esse conhecimento especializado, ou seja, o juiz vai tender a dar muito valor ao resultado desse trabalho. Porque, olha, foi lá, né, a Flávia, a Thalita, a Michele, a Vivian, são especialistas no assunto, né, tem lá o currículo, são pessoas que têm formação para avaliar esse tipo de situação, elas entrevistaram, aplicaram testes, enfim, e elas concluíram no laudo, né, que sim, que existe alienação parental. O que acontece, assim, eu vejo que muitas vezes existe uma resistência dos colegas em dar esta conclusão. Eu não sei se é isso, né, que a pessoa que perguntou está se referindo, e também lembrei que, assim, às vezes não, quase sempre tem um print de WhatsApp num processo de vara de família, né? Então, hoje é muito comum a gente ver prints de WhatsApp, prints do Facebook, né? Esse caso que eu comentei ali, bom, tá ali uma prova evidente, né? Botou o nome do menino com o sobrenome do padrasto. Então, isso também constitui prova. É um outro tipo de prova, uma prova documental. Então, conseguir comprovar que existe essa alienação vai depender desse conjunto de provas e, obviamente, do quanto que essas provas vão convencer o juiz ou não, né, de que o que está havendo é uma alienação. Mas eu acho que o que a pessoa quis dizer, né, eu acho que eu concordo, assim, muitas vezes os colegas ficam meio em cima do muro, assim, e não se posicionam. Já peguei muitos laudos que eu lendo ali toda a descrição, me lembro que tinha assim, uma porta-retrato que contém a foto do pai ou da família paterna, não fica nesta casa, isso ali estava dito pela perita, né, assim, apareceu isso por meio da perícia. Praticamente todo final de semana que o pai tinha o direito de visitação, tinha uma desculpa. Ah, não, hoje o fulaninho tá doente. Ah, hoje tem uma festinha da escola. Ah, hoje tem não sei o que, ele não conseguia exercer esse direito. Enfim, tinha assim, ó, 4, 5 comportamentos muito explícitos. Mas quando vinha a pergunta, existe alienação parental? Ah, não é possível afirmar. Então, eu sei que daqui a pouco, mas a Vivian está contraditória, ela recém disse que tinha que ser cautelosa. Sim, eu confirmo, tem que ser cautelosa. Mas se eu tenho vários indicativos, no mínimo, eu vou ter que dizer, olha, tem vários indicadores, indicativos, que corroboram a tal questão da literatura, ou que está disposto na lei, e, portanto, porque assim, já pegando um outro gancho, que aí eu acho que a Thalita também vai contribuir, a gente tem que pensar quais são as consequências disso para a criança. E quanto mais a gente demora para fazer uma intervenção, mais prejuízos isso pode estar trazendo. Então, assim, um colega que faz uma perícia, faz uma avaliação, identifica isso, e daqui a pouco, não tenho certeza se é alienação ou não. Então tá, então não quer chamar de alienação, não chama, mas chama atenção para que esses comportamentos não estão sendo benéficos para o desenvolvimento da criança. Isso eu acho que é o que é mais importante, porque, ter ali a conclusão se é alienação parental ou não, mais do que daqui a pouco uma sanção para o genitor alienador, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para a criança, para o adolescente, né? O que isso está prejudicando agora ou até futuramente na vida desse adolescente ou criança. Claro. A repercussão disso é muito grande, né? Exato.
E aí faz parte também dessa nossa próxima pergunta, né, Vivian? Uhum. A gente identifica esses atos alienadores, né, a partir desses exemplos, a partir das evidências que se traz para o consultório, das demandas que aparecem, mas e aí, assim, quais as consequências de uma alienação para as crianças que sofrem disso? Eu acho que eu falo algumas e depois a Thalita compartilha aqui também da experiência dela, né? Assim, o que a literatura traz são sentimentos de baixa autoestima, dificuldade de confiar nas pessoas, né? Sintomas, assim, a longo prazo na vida adulta, né? De uma culpa muito grande, possibilidade de desenvolver depressão, quando se dá conta, né, que foi vítima desse fenômeno, casos até de suicídio, né? A literatura aponta também. E às vezes essa dificuldade assim em namorar, em se envolver, né, em casar, em ter essas relações mais estáveis, né, porque ficam esses resquícios aí, né, desse pai, dessa mãe que foi afastado. Claro que essas consequências também estão diretamente relacionadas assim ao período que o sujeito ficou sem ver o pai ou a mãe, a idade, a faixa etária que ele tinha naquele período. Então, tem outras variáveis que a gente também tem que considerar, né, e que podem acontecer, assim, de ter problemas com figura de autoridade, né, aquela questão que a gente estuda também de ausência de ambivalência, a coisa ou é toda ruim ou é toda boa, mas não consegue integrar, assim, que existem aspectos ruins e aspectos bons também. Eu acho importante, né, complementando a fala da Vivian, colocar que, assim, quando nós temos um processo de divórcio, as crianças elas vão apresentar comportamentos difíceis também. E isso independe de ter ou não uma alienação parental. E eu acho que isso é muito importante ficar claro para as pessoas, né? Teremos sentimentos de ódio, baixa autoestima, raiva, muitas vezes, é bem comum, porque essa criança, ela perde a sua referência, né? De pai e mãe em casa, muitas vezes troca de casa, muda sua rotina, algumas crianças passam a ter uma guarda compartilhada, e eu vejo que isso às vezes é bem sofrido para elas, dessa divisão. Tem um sentimento de ambivalência também, dessa questão assim, quem que eu devo agradar, não devo agradar, o que eu devo falar. Então, mesmo que não haja naquele momento, naquela família, uma alienação parental, naturalmente essa criança vai apresentar, né, processos difíceis de baixa autoestima nesse processo de separação, porque é um luto, é uma perda difícil. Então, eu acho que cabe a gente lembrar isso para que as pessoas também não se apavorem ao se separar, começar a perceber, meu Deus, mas meu filho está tendo esses comportamentos, então ele está sendo alienado. Não necessariamente. Esse é o motivo, inclusive, que a gente coloca a importância de procurar um profissional, porque o profissional vai conseguir dizer para vocês, né, se é uma alienação, se é um processo natural de luto que essa criança está passando pelo processo de divórcio, se tem alguma questão de manejo inadequado entre os pais, porque às vezes os pais não sabem, nem sempre é uma questão que eles fazem de propósito, que eu noto muitas vezes, assim, não entendo, Thalita, eu tô fazendo isso, eu não tinha me dado conta que isso podia estar prejudicando, né? Eu acho assim, tem outra questão, né, que assim, tudo isso que vocês estão colocando pode repercutir também no desempenho escolar dessas crianças, né? Porque ela vai ter uma baixa autoestima, e aí podem vir, né, como consequência, ansiedade, depressão, e isso vai, obviamente, né, repercutir no desempenho escolar dela. Então, a própria escola também, né, a equipe escolar tem como identificar esses comportamentos e passar para a família. Então, eu queria também que vocês pudessem, né, colocar como que essa escola pode ajudar nesse processo, né, a criança. Às vezes, a família não consegue ou não quer perceber, mas a escola está ali também para dar esse suporte, né? Como que eles podem ajudar nesse processo? Acho que no momento que identifica isso, né, que tu tá trazendo, Michele, de bom,
era uma criança que tinha um desempenho bom, ótimo, e aí a escola começou a perceber, assim, um comportamento daqui a pouco mais distraído, mais agitado, né? A criança não consegue se concentrar, baixa o seu rendimento, né? De poder buscar entender o que está acontecendo. Né? Também já não sair logo com rótulos. Isso é outra coisa que eu também sempre defendo nas aulas, assim, né? De às vezes, mas aquilo ali, mas coitadinho, é filho de pai separado. Não, né? Mas muitas pessoas têm um certo preconceito com, aquele ali, coitadinho, os pais separados, deve ser por isso, né? E às vezes pode ter alguma relação, mas essa relação ela é mais momentânea, assim, naquela fase de transição, né? Que nem a Thalita falou. Hoje a gente tem muito isso do compartilhar os lares, né? Então, às vezes pode ser uma coisa que apareça na escola, porque a criança está estressada com essa situação de ter que ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, ou às vezes 2 dias na casa de um, 2 dias na casa do outro, esquecer o caderno, não sei aonde. Tá, agora com a pandemia está um pouco diferente, né? Mas assim, esquecer o caderno, diferente até ali, porque também precisa dos materiais para assistir a aula online, aí o pai não pôde acompanhar porque estava trabalhando, aí a mãe já reclamou, porque quando vai para casa do pai, já não acompanha a aula, aí a escola chama para entender o que está acontecendo, né? Será que realmente quando está na casa de um ou de outro, acompanha mais ou menos a aula, né? Então, acho que a escola tem esse papel de buscar contextualizar e, muitas vezes, fazer um encaminhamento para essa família. Olha, eu acho que não está legal, fulaninho está apresentando prejuízos, eu sugiro que vocês busquem um profissional, né, para ver que medidas que a família pode tomar, né, para ajudar. Em algumas situações, pode ser que venha essa situação da alienação parental. Em outras, pode ser que não tenha nada a ver. Né? Isso também, muitas vezes, tem diferença conforme o quanto de mudança a criança está tendo que lidar a partir do divórcio. É a mãe que saiu de casa, mas eu vou continuar em casa morando com o pai. É uma situação. Mãe e pai trocam de casa, e aí a criança com isso troca de escola, troca de bairro, às vezes pode trocar de cidade. Poxa, ela está tendo que lidar com várias mudanças, né? E aí, às vezes, não tem nada de alienação parental, mas tem um processo ali de readaptação, né? Que envolve o divórcio, que envolve uma nova configuração de lares, né? De tempo de convívio com um e outro. Bom, se antes eu almoçava todos os dias com meu pai e com a minha mãe, agora eu vou ter que me adaptar com outra realidade, né? Então, a criança pode ter esses comportamentos na escola, desde alguma coisa mais introversiva até alguma coisa mais agressiva, com ou sem alteração no desempenho escolar, né? Mas aí, sendo situação de divórcio, eu não penso que a escola tem que estar atenta. E, diante disso, contatar a psicóloga da escola, que vai fazer essa busca da família, que vai entender esse contexto, né? Eu acho que mesmo com essa questão assim de entender que faz parte do processo essas mudanças, é fundamental que essa família, essa criança tenha um acompanhamento psicológico, né? Para que ela lide, passe por essa situação da melhor forma possível, né? E mais resiliente. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas têm a ideia de assim, faz parte, é um período, ok, mas está sendo muito difícil para essa criança e para essa família. Por que não a gente facilitar um pouco, fazendo todo um processo de psicoterapia, ajudando ela a entender melhor tudo isso, entender seus sentimentos, de como lidar com isso, né? Isso é fundamental. Pode fazer parte, pode ser difícil, mas ela não precisa passar sozinha por isso, né? Não. Acho que isso que tu destaca, né, Thalita? Ela pode ter esse apoio. E outra, né, às vezes os próprios pais ficam desorientados um pouco, né, gente? Acho que talvez, exceto quem já esteja no terceiro casamento, né, quando é a primeira vez que tu te separa, e com filhos, fica aquilo assim do tipo, bom, eu não sabia ser pai ou mãe, aí agora eu aprendi, mas agora eu tenho que aprender a ser pai ou mãe, mas um pai ou mãe divorciado. Ou seja, como é que eu reorganizo a minha comunicação, a minha relação com o meu ex-marido, com a minha ex-mulher, mas que continua sendo o pai da minha filha. Né? Então, às vezes, também a própria família precisa de orientação, do tipo, tenta fazer assim, não faz isso,
busca daquela forma. Olha, mesmo quando tu não fala, assim, alguns, como a gente estava falando antes, não é explícito a coisa do tipo, o teu pai não presta, não te procura, mas é aquela coisa mais subliminar, assim, né? Então, de poder também sinalizar isso para essa mãe, para esse pai, e mostrando para eles que no final de tudo, quem é o maior prejudicado é a criança, né? Às vezes são adultos que estão cegos de raiva, né? No sentido de estarem magoados, estarem ressentidos, né? Usam a criança como uma forma para atingir o outro, né? Como uma vingança. Isso aí faz parte do funcionamento da alienação parental, né? Eu tenho tanta raiva do meu ex que eu não acredito que ele possa ser um bom pai. Então, às vezes, vem um discurso do tipo, mas, doutora, eu estou tentando preservar minha filha. Eu quero o melhor para ela, eu quero protegê-la. Por isso que eu não quero que ela conviva com o pai. Tá errado, né? Assim, de novo, voltando lá para o início da nossa fala, salvo se tiver alguma situação que justifique, né, a criança ter essa repulsa, esse rechaço, foi maltratada, comportamentos negligentes. Mas se não tem nada disso e a gente percebe, fica claro que é uma questão assim do âmbito conjugal que está transbordando aí para esse âmbito parental, né, isso está inadequado. E essa mãe ou esse pai precisa, assim, ser advertido, ser orientado, né? E às vezes pode ser a escola que faça isso. Que nem todo mundo tem tão claro isso que a Thalita trouxe, assim, de, poxa, o quanto é importante, que luxo seria se todas as crianças que estão passando por um processo de divórcio em casa pudessem ter um acompanhamento profissional. A gente sabe que não é essa a realidade, né? A maioria, ou alguns até sim, se submetem, já estavam antes, até procuram antes para do tipo pedir uma ajuda para passar por esse processo, mas muitos não, né? Então não são todos que têm esse luxo. Então, num mundo ideal, todo mundo vai para terapia. No mundo real, a gente pode fazer outras orientações, oficina de parentalidade, né? Trabalhar de outras formas para que essa família consiga se reorganizar nesse processo de divórcio, né? Porque eu acho que a alienação, ela é uma disfuncionalidade que surge aí nesse processo de divórcio, que não precisava, que podia ser mais tranquilo, que podia ser focado no bem-estar da criança, né? Eu me lembro que uma vez uma aluna disse na aula assim, Vivian, mas tem que ser pessoas muito evoluídas, para do tipo assim, esquece tudo de ruim da relação de casal e foca na criança. Eu entendo que essa aluna quer dizer, não sei se muito evoluídas, precisa ter um certo grau de maturidade emocional, sim, né? Acho que uma terapia faz a diferença, né? Para realmente conseguir separar, assim, né? E dar uma respirada fundo e dizer, ok, mas isso aconteceu com a Vivian e o ex-marido. Agora eu tenho que pensar na Vivianzinha e no pai, né? Então, como que vai ser essa relação e como que eu vou trabalhar isso em mim para que essas questões não interfiram, né? É um desafio, né, gente? Assim, falar que a gente está conversando sobre isso, ou na teoria, separar, né, o conjugal do parental. É muito grande, Vivian, esse desafio, porque existe uma grande resistência, por mais que dentro do consultório a gente ofereça essa fala do quão nocivos são alguns comportamentos que os próprios pais oferecem para os seus filhos com relação a essa alienação, e a resistência desse entendimento. Não, mas eu estou coberto ou coberta de razão, porque aí é aquela coisa, é muito pessoal, né? Essa tua fala anterior, assim, é muito dessa dificuldade de elaboração desse término de relacionamento. Exato. E aí se estende para aquela questão do papel como pais, porque o vínculo ali com aquele filho é eterno. Os pais vão ser eternamente pais daquela criança. Então é isso que precisa ficar muito claro. E Flávia, pegando o teu gancho, sabe que às vezes no consultório parece uma coisa boba, assim, mas a gente tem que dizer, ok, que às vezes a gente se dá conta, né, bom, se separou é porque, enfim, não atingiu as expectativas, divergiu ali, enfim.
mas é o pai ou é a mãe que aquela criança tem. E o outro genitor tem que respeitar isso. Ele pode não ser o melhor pai do mundo, ele pode ter os seus defeitos, ele pode ser diferente daquilo que eu imaginei, que eu projetei para minha filha, mas eu não posso tirar esse direito dela. Ela vai ter que aprender a conviver com esse pai, com as suas qualidades e com seus defeitos. E a gente aprender com isso também faz parte de um crescimento, né? Bom, a minha mãe tem X e Y atrapalhações, o meu pai tem W e Z. E aí eu vou arrancar o melhor desse pai, dessa mãe, alguns defeitinhos vão vir juntos, mas aí eu vou constituir, né, a minha identidade, a minha personalidade. E a criança, ela não pode ser furtada desse direito, né? Então, às vezes, dá vontade de dizer assim no consultório, pois é, mas agora é tarde demais, agora já é o pai, né? E agora não pode simplesmente, não, esquece, tira esse e vamos botar outro no lugar. Não pode, gente. E alienação parental muitas vezes é isso, né? Tem um documentário que vocês devem saber, e acredito que o pessoal que está nos assistindo também já tem ouvido falar, que é A Morte Inventada, que é um documentário que fala sobre alienação parental, mais antigo. Tem um mais novo, que é Tranças. Tranças tem alguma continuidade agora, eu não me lembro. Mas nesse da Morte Inventada tem um depoimento de uma adulta já, que ela diz que ela foi criada pela mãe, pela avó, e que elas diziam assim, minha filha, se alguém perguntar pelo seu pai, você diz que ele morreu e o urubu comeu. Então, tu imagina, é um horror, não é? Mas é isso aí, né? Tem vezes que tu coloca outra pessoa no lugar, tem outras vezes que simplesmente se mata em vida, por isso a morte inventada, né? Mas tu sabe, Vivian, te interrompendo já, que eu recebo, enquanto fono, né, eu recebo algumas pacientes aqui, já adolescentes, que quando a gente vai fazer a entrevista de anamnese e pergunta para elas, qual que é o nome do teu pai? Eu não tenho pai. E daí dá vontade de tu perguntar assim, bom, pai tu tem, né, porque para tu estar aqui, tu tem que ter um pai e uma mãe, né? Mas elas, na hora, assim, eu não tenho pai. Até recebi uma semana passada e ela colocou, eu não tenho pai. Tudo bem, né? A gente respeita a opção dela de dizer que não tem pai, mas aí tu começa a parar para pensar, né? De onde vem esse discurso? Eu não tenho pai. E aí, Michele, é bem importante, já vou dar uma sugestão para vocês, bem metida, mas uma outra temática que é importante se discutir é o abandono afetivo. Porque se eu não tenho pai, pode ser decorrente de uma situação de alienação parental, mas também a gente tem que lembrar que existem aqueles casos de abandono afetivo, né? Que o pai ou a mãe simplesmente, às vezes eles pagam a pensão, cumprem financeiramente as suas obrigações, mas não querem conviver, não querem cuidar, não querem se envolver, né? Se afastam totalmente, realmente se separam do filho, não só. Se isentando dessa responsabilidade. Isso, e aí é importante fazer essa diferenciação também, né? E nem sempre é uma alienação. Essa questão do abandono afetivo, até compartilhando um pouco da minha história, mas faz bem sentido, assim. A minha mãe sempre trouxe muitas coisas sobre o meu pai, né, biológico. Assim. Ela tinha caixas com coisas dele, cartinha, sempre conversou, mas ele não quis participar, enfim, da minha criação. E aí é bem bacana tu colocar isso, porque assim, não houve uma alienação por parte da minha mãe, né? Ela fez o papel dela, né? Sempre se colocou, mas a escolha dele foi, né? Enfim, seguir a vida dele. E eu acho importante colocar isso também para que as pessoas não confundam, né, essa alienação parental com o abandono afetivo. Nós temos mais uma pergunta. Opa, vamos lá. E é assim, em relação à idade das crianças, a alienação parental fica mais evidenciada em qual faixa etária? Tá. Eu acho que a gente pode pensar naquela faixa etária ali de 3 a 5 anos, porque nessa idade as crianças são mais sugestionáveis. É aquela idade em que, para uma criança pequena, o pai ou a mãe é o super-herói, a super-heroína. Então, a tendência é que o que elas vão escutar daquela mãe, daquele pai, principalmente aquele genitor com quem elas convivem mais, a criança vai tomar aquilo como verdade.
Então, tem estudos que mostram, né, aquela fase que a criança não vai questionar tanto. Então, se a mãe disser, olha, hoje era o dia do teu pai vir te ver e ele não veio, papai não gosta mais de ti, não quer mais saber de ti, né? Diferente da postura ali da mãe da Thalita, não, vai alimentar uma coisa que às vezes pode até ter alguma parte de verdade, outras vezes é tudo inventado, né? Porque pode ser que esse pai esteja impedido de fazer algum contato com essa criança por alguma determinação judicial, né? Pode ser que exista uma suspeita de abuso, enquanto se esclarece, ele não pode ver. Mas isso é contado de uma outra maneira para a criança. Então, eu diria assim, a alienação parental não tem idade para acontecer, mas se a gente for pensar nessa pergunta, o que me ocorre de responder é isso. Essa faixa aí das crianças pré-escolares é muito mais fácil de induzir ao erro, né, de sugestionar. E aí, nesse sentido, não é à toa que vem muitos casos para o consultório, principalmente de falsas acusações, ou de suspeitas, né, de que seja uma falsa acusação de abuso sexual, nessa idade, porque a criança maior, ela já se expressa melhor, ela já não é tão facilmente induzida, né, então, assim, a gente vê muitas situações em que o pai chega lá apavorado, doutora Vivian, estou sendo acusado de abuso sexual, mas olha que horror, e aí, muitas vezes, realmente, a gente acaba percebendo que é uma das formas, né, mais graves de alienação parental, e que não procede a acusação de abuso. Existem situações que são também, né? Mas aí, de novo, dá tema para um outro papo terapêutico. Mas de pensar que existem, sim, essas formas, né, essa forma mais grave, e que é uma maneira, assim, que assusta o judiciário. Diante de uma suspeita de abuso, alguns juízes acabam realmente suspendendo ou indicando visitação assistida para preservar a criança. Né, mas tem nessa questões das falsas memórias, né? Isso. E realmente, dá para fazer outra live sobre isso, mas é bem. Aí é com a neuropsicóloga. É bem sério essas questões, realmente. E o que eu vejo, o que acontece, assim, o judiciário, né, com uma questão de preservar aquela criança, afasta, só que como existe um período de avaliação, enfim, às vezes chega a demorar mais de ano, eu já vi casos assim, e aí você perde o vínculo desse pai que talvez não foi um abusador. E aí as consequências disso é gravíssimas, né, lá no futuro desse vínculo todo, porque até daí você conseguir, né, retomar esse vínculo, trazer para essa criança que esse pai não ouve isso, ela passou um tempão, né, meses e meses, semanas escutando que aquele pai foi abusador. Exatamente, isso é muito sério, mas isso acontece muito, né, Vivian? O índice é super alto no judiciário, né? Muito. Principalmente, eu sempre digo assim, ó, se tem acusação de abuso sexual junto com um processo de disputa de guarda, porque uma coisa é vir o abuso sexual, mas não tem nada a ver com disputa de guarda. Mas se vem esse contexto de disputa de guarda, muito cuidado. Não quer dizer que a acusação não possa ser verídica e essa criança precise ser protegida. Mas tem estudos que mostram que chega a ter um índice de 50% de falsas acusações nesse contexto. Então, assim, 50%, e às vezes é uma coisa que a criança falou, ela sai repetindo aquilo ali. E aí tu tem um discurso, tu tem um relato, mas que muitas vezes é produto de uma falsa memória, e não de algo que realmente aconteceu. E aí, para quem está nos ouvindo, também acho importante a gente esclarecer que falsa memória é diferente de mentir, né? Quando a pessoa mente, ela sabe que aquilo ali não aconteceu e ela está contando diferente. Mas quando é a falsa memória, ela conta como se aquilo tivesse acontecido, né? Não é uma memória, não é uma mentira, né? Ela realmente tem aquela memória, mas é uma memória de algo que não aconteceu. Ela acredita verdadeiramente, né? Isso, ela acredita que aconteceu. E aí é um pipinão para quem vai fazer a avaliação, né? Porque esses dias uma aluna perguntou, como identificar falsas memórias? Tem algumas coisas que a gente busca observar, aquelas falas que tu diz, mas aquilo ali não é a linguagem de uma criança, né? Tem algumas coisinhas, mas assim, essa certeza, né? Que nem um aluno do direito me perguntou, professora, pode usar o polígrafo nas avaliações? Eu disse, acho que tu tá vendo muita série. Não, o psicólogo usa o polígrafo para ver se tá mentindo ou não,
né? Então também desmistificar algumas coisas, assim. Mas também não daria certo, porque ele não acredita que é uma mentira, né? Ele acredita que é uma verdade. Ele acredita que é uma verdade. Ia ser pior, né? Ia ser pior. Na semana que vem, o nosso tema da live vai ser sobre abuso sexual na infância. Então, acho que vai ser bem bacana para complementar esse assunto. Ótimo, de hoje. Dar continuidade a esse assunto, exatamente. E, enfim, meninas, tenho mais uma pergunta, né, bem importante, assim, aproveitando esses nossos últimos 10 minutinhos. Como, Vivian, que nós fazemos para intervir nas situações em que foi identificada a alienação parental? Como é que nós podemos agir? Como é que nós vamos atuar dentro destes casos? Perfeito. Acho que tem a questão da perícia, que a gente tinha falado antes, né? Acho que no momento que se conclui por alguma coisa indicativa, ou às vezes até mais veementemente, assim, concluindo que existem as sanções jurídicas, né? Que o juiz pode dar uma advertência, ele pode aplicar uma multa toda vez que for o direito de convivência do genitor alienado e o alienador tentar impedir. Esse alienador pode ter que pagar alguma multa. O juiz pode impor, né, como uma determinação judicial, que o genitor, a genitora, a alienadora se submetam a um acompanhamento psicológico. Há controvérsias dentro da psicologia o quanto que funciona isso ser impositivo, né? Mas acho importante a gente informar que é uma das sanções que está prevista lá na lei, né? Determinar o acompanhamento psicológico. Também pode-se mudar o direito de ampliar o direito de convivência do genitor alienado, pode-se reverter a guarda, né? Então essas seriam as sanções, assim, jurídicas, falando as possibilidades que a gente tem de alguma intervenção nesse âmbito. No âmbito da psicologia, como eu falei para vocês, a minha prática, ela é voltada para a avaliação. Então, eu não trabalho hoje, atualmente, assim, com essa questão da intervenção. Mas eu acredito muito num trabalho sistêmico, de envolver toda a família, né? Uma intervenção, uma psicoterapia, para que aquele genitor, principalmente o genitor alienador, se dê conta dos danos, dos prejuízos que ele está causando ao seu filho, à sua filha. Né? Então, eu penso que esse tipo de intervenção seria o mais benéfico e o que a gente tem a fazer. Em relação ao genitor alienado, acho que tem outras alternativas, que é principalmente se esse genitor fica muito tempo afastado do convívio, o psicólogo também pode ajudar nesse processo de reaproximação, com visitas assistidas, com sessões conjuntas, né? Porque não dá para simplesmente só largar um pai na frente de um filho que estão há anos sem se ver, ou às vezes que nunca se conheceram, né? Porque daqui a pouco existiu uma alienação desde bebê, né? Ou escondeu a gravidez, enfim, tem N situações aí. Então, dependendo de cada caso, mas acho que a psicologia tem um papel muito importante nisso, assim, de conscientizar esses pais, por um lado, aí dessa questão do alienador, e do alienado com a criança, de trabalhar nessa reconstrução do vínculo. Sem contar a terapia para a criança, né? Para lidar com isso tudo que a gente conversou aqui desde o início, assim, né? De conflito de lealdade, de daqui a pouco se sentir livre para expressar, né, o que está sentindo, ou para poder chegar para a mãe e dizer, eu fui lá na visita da casa do pai, estava muito legal, a gente brincou, a gente se divertiu, e ele poder contar aquilo e não ficar com medo de, qual vai ser a minha penalidade agora, porque eu disse para a mãe que eu fui na casa do pai e gostei, né? Então, para que as crianças possam realmente ter esse direito, assim, de se expressar, de serem respeitadas, de poderem gostar tanto de um quanto de outro. Né? E aí eu acho que a psicologia tem um papel importante em promover isso, ou tentar promover com essas famílias aí envolvidas na alienação. Com certeza, né? Vivian, nossa, foi maravilhoso assim te ouvir, foi ótimo entender um pouco mais sobre alienação parental e poder transmitir tudo isso, esse conhecimento para as pessoas que precisam e os profissionais também que acompanham e que podem acompanhar depois, né, esse momento, esse papo terapêutico. Achei muito rico, né, essa questão
de falar sobre alienação, a repercussão que as famílias sofrem com isso, as questões emocionais também envolvidas. E quero, assim, fazer um pedido, assim, para que a Thalita, para que você também deixe, assim, uma mensagem, né, para que fique algo, assim, dessa fala de hoje para as famílias, para as pessoas que sentem, que precisam ouvir isso. Eu acho que uma mensagem que a gente pode pensar é assim, ó, diante desses comportamentos que a gente foi elencando ao longo aqui da nossa conversa, que não tomem atitudes precipitadas, né? Nem os familiares e também nem os colegas profissionais, né? Que façam uma avaliação com cautela, né? Que não saiam assim, como a gente fala, aquela coisa afobada, já criando rótulos, né? Que analisem realmente a situação e sempre priorizando as crianças ou adolescentes envolvidos. Acho que isso é importante. Entender da dinâmica desse ex-casal vai nos ajudar muito, mas eu entendo que o foco, que a prioridade tem que ser sempre o menor prejuízo possível para essas crianças. Com certeza. Meninas, eu compartilho, né, desse pensamento da Vivian. Eu acho que a gente, quando passa por um processo de divórcio, eu entendo, a gente trabalha com isso há muitos anos, é muito difícil passar por tudo isso, a gente sabe que é dolorido, que é sofrido, e às vezes a gente está tão cheios, né, tomados de sentimentos, que a gente não consegue, né, entender muitas vezes quais são as nossas ações. Mas os nossos filhos, eles já são naturalmente prejudicados por um processo de divórcio. É natural. Por melhor que seja esse processo, né, por mais saudável que seja esse processo, eles vão ter danos por tudo aquilo que a Vivian colocou antes, né? A mudança de casa, a mudança de escola, muitas vezes, mudança de rotina. Então, eu peço, assim, que procurem um profissional, que auxiliem vocês nesse momento, que parem e pensem, será que as minhas ações e as minhas palavras não podem estar causando alterações importantes? Porque, como vocês viram, nós citamos algumas coisas, são danos, muitas vezes, que podem ser irreversíveis para o futuro dessa criança. Você pode gerar um adulto com problemas seríssimos de confiança, de relacionamento. Então, assim, e pode, inclusive, fazer isso também depois como pai, né? Porque tende a, muitas vezes, pode replicar esse comportamento. Então, o recado é esse, assim, não deixem de procurar ajuda se for necessário e tentem parar e pensar, será que eu realmente posso estar fazendo isso com meu filho? Acho que isso é o mais importante de tudo para hoje. Claro, concordo aí com as meninas, a gente poderia ficar mais umas 2 horas falando sobre esse assunto. Acho que vamos ter que fazer outra live sobre isso. É verdade, foi muito rico esse momento, foi extremamente importante a gente abordar sobre isso, compreender um pouco mais, enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento, né, com a doutora Vivian, com a fala dela, com o que ela trouxe. Então, Vivian, a nossa gratidão realmente por teres, né, participado, por teres aceitado esse nosso convite de estar aqui falando um pouquinho sobre a tua experiência, sobre essa tua missão, né, que é realmente algo muito importante para tentar trazer o máximo de qualidade de vida para essas crianças, enfim, para essas famílias que precisam tanto de um suporte, de um entendimento dessa realidade que muitas vezes após um divórcio ficam as mágoas, mas que é o direito da criança de ser preservado, de ser preservado a convivência dela com ambos os genitores quando pode ter essa convivência, quando não existe nenhum outro risco que impeça. Né? Mas, Vivian, gratidão extrema. Eu que agradeço, meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Achei muito bacana esse formato aí, assim, né? Bem com cara de conversa, assim, de bate-papo mesmo, de pai, bola, assim. Gostei, achei muito bacana. É sempre um prazer conversar sobre essa temática, né? E difundir esse conhecimento, que eu acho que é importante também, assim, difundir esse conhecimento de uma maneira adequada, né? Com certeza, Vivian. Quem sabe numa outra oportunidade a gente volta novamente a abordar esse tema, com certeza vamos enriquecer muito mais. Obrigada mais uma vez, Vivian, obrigada a todos que estiveram nos acompanhando nesse momento. Lembrando que na próxima semana as discussões do Papo Terapêutico vão ser sobre a violência sexual na infância. E a nossa convidada da semana que vem vai ser a psicóloga Francine Neto. Não esqueçam, na próxima quarta-feira, às 19h30.
estaremos aqui. Esperamos por vocês. Um beijo e uma boa noite para todos. Boa noite.